cada vez mais estão abrindo e estendendo tapetes vermelhos para essa candidatura de Hugo Mota. Vale lembrar que ele começou a ganhar uma repercussão muito maior, Roberta, William, meus amigos, quando ele foi o relator daquela PEC do orçamento de guerra. Não sei se vocês se lembram, mas ali durante a pandemia tinha aquele teto institucionalizado do orçamento em que não se poderia ter um gasto, um investimento orçamentário público maior do que a despesa do ano anterior. E esse deputado que está aí na tela junto comigo, o deputado Hugo Mota, ele foi o relator dessa PEC super complicada, mas que acabou abrindo espaço orçamentário para que pudéssemos comprar vacinas, investir em uma série de necessidades que surgiram por conta da pandemia. Então, qual a diferença principal do Hugo Mota para todos os outros nomes que foram colocados ao longo dessa possibilidade de sucessão de Arthur Lira? Ele é o parlamentar que mais entende de orçamento. Ele entende mais de orçamento do que Omar Nascimento, ele entende mais de orçamento do que Antônio Brito, ele entende mais de orçamento do que Altineu Cortez. Ele é quem mais entende de orçamento. E por que isso é importante, pessoal? Porque a gente já percebeu, e já falamos aqui em outro momento, da alteração da lógica orçamentária nacional, especialmente sobre o parlamentarismo orçamentário, naquele momento em que o parlamento começa a ter muito poder de emenda, começa a ter muita possibilidade orçamentária, e ele participou dessa reorganização, especialmente ali nessa PEC que eu citei agora, a PEC do orçamento de guerra. Então, ele conhece muito de orçamento. Outra característica que diferencia ele dos demais candidatos aí. Ele é o parlamentar mais jovem, com apenas 35 anos, médico. Antes de chegar no Republicanos agora, ele era do MDB, então ele realmente tem alianças fortes com o Centrão e tem uma projeção futura de muitos outros mandatos para além do atual. Então isso também é visto aqui em Brasília como um atributo que ele tem, uma estrelinha a mais em relação aos seus outros oponentes. Então ele navega bem, ele é um parlamentar muito discreto, haja vista que a gente tem aqui uma série de parlamentares estridentes, de rede social, ele não é esse perfil definitivamente, apesar de ser jovem, ele não é esse parlamentar lacrador, via de regra, um parlamentar de posições firmes e de que cumpre acordos. Por cumprir acordos, obviamente, ele foi visto como um parlamentar de confiança desse centrão. Agora, outro ponto para a gente revelar aqui também. Se Kassab foi visto como um dos principais estrategistas da eleição municipal, Marcos Pereira, que é o líder do Republicanos e também presidente do Republicanos da Igreja Universal, ele é visto como uma espécie de Kassab do Legislativo. Por quê? Porque é um partido jovem. Se vocês se lembrarem, no início do ano, falava que ele, Marcos Pereira, era o candidato à sucessão a Arthur Lira. Ele se lançou para tomar toda a paulada, aquela ideia do boi de piranha, né? O que vem primeiro é o que é comido pelas piranhas. Então, ele se lançou como candidato para que tomasse todas as pauladas possíveis e, na sequência, recuou e lançou o Hugo Mota sem nenhum tipo de barreiras. Então, enquanto estrategista no Poder Legislativo, também deixa aqui um destaque para a gente refletir sobre essa figura do Marcos Pereira, bispo da Universal do Reino de Deus.